O que acontece quando os animais de estimação morrem e o que a Bíblia diz sobre isso? Muitos de nós sentimos tristeza ao perder um animal de estimação da família. Para aliviar essa tristeza, muitas vezes nos perguntamos onde eles estão agora e se os veremos novamente. Os cães vão para o céu? Quando você pensa no céu, o que imagina? Talvez você visualize ruas de ouro e veja Jesus pessoalmente. Talvez pense em se reunir com familiares que já partiram. Ou você pode se lembrar da promessa do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz que não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Não importa o que você imagine, ainda é limitado porque estamos tentando entender algo que é totalmente divino. Mesmo nossas melhores ideias sobre a alegria do céu não se comparam ao que realmente será. Deus criou cães e todos os animais com um propósito benevolente. No quinto e sexto dias da criação, Deus fez todos os animais. No quinto dia, criou animais marinhos e aves e disse que eram bons. No sexto dia, criou animais terrestres e humanos, o que pode indicar o vínculo especial que as pessoas têm com os animais que compartilham a terra conosco. Embora não possamos ter certeza, parece provável que Deus pretendia que os humanos cuidassem dos animais. Os animais são um presente e uma responsabilidade para nós, eles não são iguais aos humanos aos olhos de Deus. Gosto muito do que o reverendo Billy Graham disse sobre seu cachorro no céu. Acho que Deus preparou tudo para nossa felicidade perfeita. E se for necessário meu cachorro estar lá, eu acredito que ele estará. Em duas descrições separadas do novo céu e da nova terra, a Bíblia menciona que animais estarão presentes. Isaías capítulo 11 versículo 6, diz que o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão jovem e o novilho gordo juntos, e uma criança os guiará. A Bíblia fala sobre relações pacíficas entre diferentes animais, e essa ideia é repetida em mais 3 versículos, bem como em Isaías capítulo 65, versículo 25. Embora não haja menção específica de animais de estimação como cães ou gatos, a menção de animais sugere que também podemos vê-los no céu. Isso nos leva ao primeiro ponto importante que discutimos. O céu é ainda melhor do que podemos imaginar devido à alegria e ao amor que os animais trazem para nossas vidas. É possível que Deus os inclua em nossa vida eterna. Não saberemos com certeza se nossos cães estarão no céu conosco até chegarmos lá, mas podemos confiar que estejam eles lá ou não nos sentiremos tristes ou vazios. A presença de Deus nos preencherá de felicidade. A ideia de animais de estimação indo para o céu ganhou mais atenção quando o Papa Francisco foi erroneamente citado dizendo que o paraíso está aberto a todas as criaturas de Deus. No entanto, foi Paulo que disse algo semelhante muitos anos antes. Portanto, a grande questão permanece: nossos cães vão para o céu quando morrem? Primeiro, lembremo-nos de que Deus fez tudo para sua alegria e glória, incluindo animais. As pessoas em particular foram feitas para glorificar a Deus. A Bíblia nos diz que até o sol, a lua e as estrelas louvam a Deus. Embora não possam louvá-lo como nós, ainda o honram brilhando intensamente. Quando tudo faz o que Deus criou para fazer, dá glória ao seu Criador. Embora toda a criação de Deus seja para sua glória e prazer, apenas os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Animais e humanos foram feitos do mesmo pó e compartilham o mesmo sopro de vida. No entanto, Deus criou homens e mulheres à sua própria imagem. Ele lhes deu o importante trabalho de cuidar, proteger e desfrutar de toda a sua criação. Os humanos, devido à sua capacidade de raciocínio, são capazes de tomar decisões inteligentes e morais, ao contrário dos animais. Segundo essa visão, Deus não criou os animais com a capacidade de escolher entre o certo e o errado ou de aceitar ou rejeitar a salvação. Apenas os humanos foram dotados dessa habilidade única de raciocinar. Por todo o mundo existem muitas cidades bonitas, mas ainda não encontramos uma cidade que gostemos mais do que aquela para a qual voltamos no final de nossa jornada. 11 vezes no livro de Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, encontramos a palavra cidade. É um lugar onde Deus e seu povo viverão juntos. Não é uma figura de linguagem, mas uma referência a um lugar físico real, e como estaremos em nossos corpos fisicamente ressuscitados quando vivermos nessa cidade. Precisaremos de uma cidade física para morar. Não é um lugar dos sonhos, não é uma ideia, é um lugar real. A Jerusalém Celestial é uma cidade. Agora, isso não deve nos surpreender, pois o desejo por uma cidade existe desde o tempo de Abraão. Lemos em Hebreus capítulo 11 sobre Abraão que procurava uma cidade cujo construtor e criador era Deus. E aos cristãos hebreus foi dito no capítulo 12 de Hebreus que eles deveriam vir ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial.
A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é mencionada por Paulo em sua carta aos Gálatas como a Jerusalém do Alto. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, ela é referida como a cidade do meu Deus, e a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade que existe nos céus. No capítulo 21, versículo 2 de Apocalipse lê-se: Então eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, vinda de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Isso indica que a cidade já estava pronta e desceu do céu, vinda de Deus. A expressão já estava pronta implica que a Nova Jerusalém havia sido completada até aquele momento. João não diz que viu a Nova Jerusalém sendo criada, mas sim que a viu saindo dos céus. Como aprendemos que Deus reside no terceiro céu? Podemos concluir que Ele está preparando essa cidade no terceiro céu para que eventualmente se torne a capital celestial e a morada final de seus filhos. Apocalipse capítulo 3, versículo 12 menciona novamente: A quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele não sairá mais. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também o meu novo nome. Permita-me descrever essa imagem por um momento antes de prosseguir. Um dia, a cidade que Deus está construindo no terceiro céu descerá, e durante o milênio, ela pairará sobre a terra. E então, no estado eterno, ela repousará sobre o solo, tornando-se a cidade mais incrível que alguém já imaginou. É essa cidade que o Senhor mencionou quando disse aos seus discípulos: Vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. O que o Senhor Jesus está fazendo agora? Ele está trabalhando no nosso lugar, que alguns chamam de mansão. Chame como quiser, é a parte do futuro que Deus tem para nós e que está em construção neste momento. Quando estiver concluída e chegar o momento de ser revelada, aprenderemos como tudo isso acontecerá. Caminharemos pelos portões de pérolas e ao fazê-lo, seremos lembrados de que a única razão pela qual estamos lá é por causa do sofrimento e da dor do Senhor Jesus, que pagou a penalidade por nós para que pudéssemos ser redimidos. Portanto, é uma cidade santa com portões de pérola. Além disso, a Bíblia nos diz que os fundamentos da cidade são de pedras preciosas. Para aqueles de nós que desejam estar para sempre com os amigos animais, há boas notícias. E eu vi cada criatura que está no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, no Hades, o reino dos mortos ou no mar, e tudo o que neles há dizendo juntos: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 3. Muitos trechos nos dizem que os animais têm almas. Disse a mim mesmo a respeito dos filhos dos homens: Deus certamente os está testando para que vejam que por si mesmos, sem Deus, são apenas animais. O destino terreno dos filhos dos homens e o destino dos animais são os mesmos. Como um morre, assim morre o outro. De fato, todos têm o mesmo sopro de vida. Não existe nenhuma superioridade intrínseca do homem sobre os animais, pois tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e ao pó retornarão. Quem pode saber se o espírito do homem sobe e o espírito do animal desce à terra? Essas reflexões são de Eclesiastes capítulos 3, versículos 18 a 21. Ainda toda a criação, toda a natureza, aguarda ansiosamente que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à frustração e futilidade. Não por vontade própria, mas pela vontade daquele que a submeteu. Na esperança de que a própria criação também será libertada de sua escravidão à decadência e alcançará a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, conforme Romanos, capítulos 8, versículos 19 a 21. Tua justiça é como as montanhas de Deus, teus julgamentos são como o grande abismo. Ó Senhor, tu preservas o homem e o animal, diz o Salmo 36, versículo 6. A Bíblia nos diz que a aliança de Deus é com toda a sua criação, pois cada fera da floresta é minha, o gado sobre 1000 colinas. Conheço cada ave das montanhas e tudo que se move no campo é meu, conforme o Salmo 50, versículos 10 e 11. E naquele dia farei uma aliança para Israel com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Abolirei o arco e a espada e banirei a guerra da terra, e os farei deitar-se em segurança, como está em Oséias capítulo 2, versículo 8. A Bíblia nos diz muitas vezes que todo animal na terra louva ao Senhor, que tudo que tem fôlego e todo sopro de vida louve ao Senhor, aleluia, conforme o Salmo 150, versículo 6. Agora pergunte aos animais, e eles lhe ensinarão, pergunte às aves do céu, e elas lhe dirão, ou fale com a terra com suas múltiplas formas de vida, e ela lhe ensinará.
e deixe os peixes do mar declararem esta verdade a você. Quem entre todos estes não reconhece que o bem e o mal estão espalhados aleatoriamente pela natureza e pela vida humana, que a mão do Senhor fez isso, em cuja mão está a vida de cada coisa viva e o sopro de toda a humanidade, como está em Jó, capítulos 12, versículos de 7 a 10. Que o céu e a terra o louvem, os mares e tudo o que nele se move, conforme o Salmo 69, versículo 34. Cante ao Senhor uma nova canção, louve-o desde os confins da terra, vocês que descem ao mar e tudo o que nele existe, vocês ilhas e habitantes das costas, louvem-no. Conforme Isaías capítulo 42, versículo 10. Muitos líderes cristãos também abordaram a questão do que acontece com os animais após a morte. John Wesley, fundador do metodismo, ensinou que as pessoas são guardiãs da criação de Deus e devem cuidar dela. Quando as pessoas falham em proteger o que Deus fez perfeitamente, elas pecam contra ele, o que levou à dor e ao sofrimento no mundo, e os animais também sofreram. A relação próxima que Deus criou foi quebrada, levando os humanos a serem cruéis com os animais. Wesley acreditava que um dia Deus criaria um novo mundo onde os animais seriam restaurados à sua beleza original. Martinho Lutero, fundador da Igreja Luterana, concordou com Wesley. Ele disse que no paraíso havia uma harmonia perfeita entre pessoas e animais. Um dia, essa harmonia retornará e toda a criação será renovada com Cristo. Em seu livro, Céu rende ao corno Norcoran sugere que animais como cavalos, gatos, cães, veados, golfinhos e até esquilos se beneficiarão da morte e ressurreição de Cristo. Rende ao corno Norcoran argumenta que animais como cavalos, gatos, cachorros, cervos, golfinhos e até esquilos se beneficiarão da morte e ressurreição de Cristo. Ele acredita que, como Deus criou esses animais e os ama, podemos esperar vê-los novamente na nova terra. A Bíblia nos diz que Deus criou os animais, os abençoou e disse que eram bons. Um dia, esses animais farão parte de seu reino perfeito. É importante lembrar que Deus não vê os animais de forma diferente. Algumas pessoas podem pensar que seus cães e gatos estarão no céu, mas não o frango que comeram no jantar. Outros podem imaginar um céu com pombas e elefantes, mas não o pequeno rato que capturaram. No entanto, não cabe a nós decidir quem estará lá. Deus faz essa escolha, e sua mensagem é clara. A Bíblia não diz diretamente se os animais de estimação ou animais têm almas ou se estarão no céu, mas podemos olhar para alguns ensinamentos bíblicos para nos ajudar a entender. A Bíblia nos diz que tanto as pessoas, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quanto os animais, em Gênesis capítulos 1, versículo 36, versículo 17, 7, versículos 15 e 22, têm o sopro da vida, o que significa que ambos são seres vivos. A grande diferença é que as pessoas são feitas à imagem de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27, enquanto os animais não são. Ser feito à imagem de Deus significa que as pessoas podem ser espirituais, têm pensamentos, sentimentos e escolhas, e parte delas vive após a morte. Se os animais de estimação ou animais têm alma ou espírito, seria diferente e inferior ao dos humanos. O que pode significar que as almas dos animais não continuam após a morte. Outro ponto a considerar ao questionar se os animais de estimação estarão no céu é que os animais são parte da criação de Deus. Em Gênesis, Deus fez os animais e disse que eram bons, em Gênesis capítulo 1, versículo 25. Portanto, faz sentido que possa haver animais de estimação e animais na nova terra, conforme revelado em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Podemos ter certeza de que haverá animais durante o reino milenar também, conforme Isaías capítulos 11, versículo 6, e 65, versículo 25. Não podemos afirmar com certeza se alguns desses animais serão os mesmos que tivemos na terra, mas sabemos que Deus é justo e quando chegarmos ao céu, concordaremos com sua decisão sobre essa questão, independentemente do que seja. Ter animais de estimação é muito comum nos dias de hoje. Muitas famílias têm cães, gatos, hamsters, tartarugas, peixes dourados, chinchilas, periquitos ou gecos. Algumas pessoas até mantêm animais de estimação incomuns, como pitons albinas ou baratas assobiadoras. A Bíblia não fala especificamente sobre ter animais de estimação. O exemplo mais próximo é uma história contada por Natã, onde um homem pobre tinha apenas uma pequena ovelha. Esta ovelha era especial para ele a criou, e ela cresceu com sua família, comia com ele, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Para ele, era como uma filha, conforme descrito em 2 Samuel capítulo 12, versículo 3. Podemos aprender muito sobre animais de estimação olhando para o que a Bíblia diz sobre outros assuntos. Se Deus cuida dos animais, nós também deveríamos.
O amor de Deus pelos animais nos ajuda a entender por que queremos animais de estimação. Deus fez as pessoas à sua imagem, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27, o que significa que compartilhamos sua natureza, que inclui cuidar dos animais. Desde o início, Deus abençoou as pessoas e lhes disse para encher a terra e subjugá-la, governar sobre os peixes do mar, as aves do céu e cada criatura viva que se move sobre a terra, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quando uma criança cuida de um aquário, ela mostra a natureza de Deus de uma maneira especial. Um aquário é como um mini-mundo. A criança cria um lar seguro para os peixes, mantém a água limpa e os alimenta. Os peixes dependem da criança para tudo, assim como toda a criação depende de Deus. Ter um animal de estimação é uma responsabilidade séria, reflete o amor do Criador e mostra cuidado com uma parte de sua criação. Muitos pais adquirem um animal de estimação para ajudar seus filhos a aprender responsabilidade e bons valores. Esta é uma lição que podemos encontrar na Bíblia. Os animais de estimação também trazem amizade, diversão e amor incondicional, e é por isso que vemos animais de estimação visitando hospitais e casas de repouso, espalhando alegria para pessoas que precisam. Qualquer animal que nos ajude a mostrar amor é uma coisa maravilhosa. Demonstrar amor é algo maravilhoso, mas será que existem realmente ruas de ouro no céu? Olhe para o versículo 18 e novamente para o versículo 21 do capítulo 21, onde a construção de sua muralha era de jaspe e a cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Note que no versículo 21, os 12 portões eram 12 pérolas, cada portão individual feito de uma única pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Você consegue imaginar isso? Imagine avistar a cidade à distância, o ouro em seu exterior, as pedras preciosas em suas fundações e essa bela sensação de luz que emana da cidade, do trono de Deus. Esta é a Nova Jerusalém descrita nas Escrituras, o cumprimento da profecia de Isaías, no capítulo 60, versículo 19. O sol já não será a tua luz durante o dia, nem o brilho da lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz eterna, e o teu Deus será a tua glória. Quando a Bíblia diz que essa cidade reflete luz, não é de uma combustão material, nem de um consumo de combustível, mas sim do próprio Cordeiro, que é a luz do mundo. Nesse momento, ele será a luz da cidade. Os animais de estimação têm um lugar no céu? Como você imagina que seria esse reencontro? Compartilhe suas ideias e sentimentos conosco nos comentários abaixo. Não é à toa que Paulo descreveu nosso futuro dessa forma em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Está escrito: olhos não viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam.